Aleluia. Graças te damos, Senhor, porque para sempre tu és rei, porque a morte venceste, o Senhor venceu a morte, Jesus venceu a morte, e hoje nós podemos reinar em vida pela obra perfeita na cruz. A morte não pôde prender Jesus, o inferno, o Hades, não pôde prender o Salvador. E hoje nós estamos aqui com toda a sua graça, o seu favor, as suas bênçãos e misericórdias, para agradecer ao Senhor por essa obra magnífica, essa obra de amor, cujo um perfeito veio se entregar para imperfeitos se tornarem perfeitos. Graças te damos, Senhor, por essa obra magnífica, por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas, Pai. Por tudo, pela obra magnífica da cruz, que deu um antes e um depois na história da humanidade. Graças te damos, Senhor. Graças te damos por tudo e por esse culto, que será um culto mais do que abençoado, será um culto da sua presença e da sua palavra verdadeira nos corações, Pai. Te dou graças por todos que estão aqui, por aqueles que nos assistem nas redes sociais, Pai. E também te peço, Senhor, que o Senhor envie os anjos do Senhor neste lugar, para amarrar e jogar para fora daqui todo espírito que veio para atrapalhar esse culto, jogar para fora no abismo em nome de Jesus. Nós declaramos a libertação das mentes nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Podem se assentar. Dando continuidade, pastor Paulino pregou o último culto falando culto para adultos. Ele começou o culto para crianças, ele fez uma mensagem para crianças, para jovens e para adultos. Então eu vou continuar para adultos. Adultos na fé. O título da mensagem é: A glória da ressurreição de Cristo Jesus é para quem obedece. Vocês soubessem o poder da obediência na palavra, uau! O poder da obediência na palavra é tão grande, que quando Saul errou e quis fazer sacrifício, Samuel falou para ele assim: melhor é obedecer do que você sacrificar. Melhor é você obedecer do que você cumprir uma lei na época. Meu Deus, a obediência te leva para outro nível. É hora de sermos adultos na fé. Olha só o que próprio Jesus disse, Tiago 1:22, só para você entender qual que é o versículo base. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então esse é o texto base. Por que praticantes? Porque ouvintes tem muito. Os fariseus eram ouvintes da palavra, eles não praticavam a palavra. Eles viveram a palavra? Não. Quem vive a palavra é aqueles que a praticam. A Páscoa que nós estamos vivendo hoje é a celebração da vitória de Jesus sobre a morte. Sua ressurreição é mais que um milagre, é um marco de um início de um novo tempo, de uma nova vida. Aqueles que estavam aprisionados no inferno e na morte do pecado foram retirados das trevas para a luz, o reino do Filho do seu amor. Então nós somos salvos por Jesus. É um marco de um início de nós começarmos a ver Jesus como Senhor. A pergunta é: Jesus é teu Senhor? Ou Ele é seu Salvador? Tem uma diferença. Ele é teu Salvador ou teu Senhor? Se Ele é meu Senhor, Ele já é meu Salvador. Se Ele é meu Salvador, é o que Ele abre para todos serem. Salvação é para todos. Reino é para poucos. Reino é para quem tem Jesus como Senhor. Meu Deus, mensagem é churrasco.
É por isso que a glória da ressurreição de Cristo, a glória desse novo reino, a palavra que Jesus mais trouxe durante o tempo dele na terra foi o reino, o reino, o reino, o reino de Deus. Foi a primeira palavra que ele mais falou, foi sobre o reino. O reino, o reino, o reino. Então, a glória da ressurreição, ela permanece só naqueles que a praticam, a palavra daquele que ressuscitou. Então, nós temos que praticar a vontade de Jesus para viver as bênçãos de Jesus. Uau! Você pode ser salvo e não pode reinar, como foi o ladrão na cruz. O ladrão na cruz falou assim, aos 45 do segundo tempo: Jesus, eu posso entrar no seu reino? Jesus falou assim: opa, eu não fui, eu estou traduzindo para vocês, tá? Eu não fui o teu Senhor durante a tua vida, então eu posso ser somente agora teu Salvador. Você vai entrar no paraíso, não no reino, no paraíso. Você está salvo. Agora para os discípulos: vocês entrarão no meu reino, se tornarão coluna no meu reino. Por quê? Os discípulos caminharam com Jesus Senhor. Jesus Senhor. Primeiro ponto: a fé verdadeira só vem pela prática da palavra. Meu Deus, a fé verdadeira só vem pela prática da palavra. Qual que é a fé falsa? Aquela fé que você só ouve e nada pratica. Essa é a falsa fé. Agora, a fé verdadeira é aquela que ouve e pratica a palavra do Senhor, e põe em prática a palavra do Senhor. Como dito em Tiago 1,22: e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Se eu for somente ouvinte, eu estou enganando eu mesmo, achando que vai acontecer alguma coisa por eu somente ouvir a palavra e não praticar. Então tem muitas pessoas que a gente vai conversar, eu já sei disso, eu já sei disso, eu já sei disso, eu já sei disso, eu já sei disso. Eu falo assim: tá, e aí tua vida aí? Você sabe de tudo, só que não pratica nada. Chegou uma pessoa em mim, falou assim: Lucas, quantas vezes você leu a Bíblia? Porque eu li tantas vezes. Eu falei: tá bom, dessas todas as vezes que você leu, ele tinha falado, eu acho que 4 vezes. Eu falei: qual versículo você pratica? Aí ele: eu falei: pronto. Meu Deus, o que vale mais? Uma pessoa que pratica ou uma pessoa que só ouve? Aqueles que praticam, porque os que praticam vivem, experimentam, eles querem. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmão, para de ficar só ouvindo, começa a praticar. Lucas, por que eu não como o melhor dessa terra? Porque eu pareço, todo mundo fala que Jesus conquistou muitas coisas boas, só que eu não vivo. Irmão, você quer? Se você quer, você pratica. Uau! Se você querer muito alguma coisa, é você passar por cima da sua própria vontade para fazer a vontade da palavra, que é de Cristo. Meu Deus. Tiago 23-24. Olha só que interessante, continuação. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Então eu estou ouvindo a palavra, aí eu não pratico, aí eu vou voltar para a minha vida natural e eu esqueço o que a palavra tinha dito, porque eu não pratiquei ela. Eu não vejo o resultado, eu não lembro. Meu Deus, o que Deus tinha falado para mim mesmo? Pastor, o que Deus tinha falado para mim? Abra a Bíblia, irmão, pratique. Pratique a palavra. Praticar a palavra é um relacionamento que você vai ter com o Espírito Santo. É você ter alguém do teu lado te ajudando. Lucas, eu não consigo, então peça ajuda.
O Espírito Santo de Deus está em você. Ele está ali para um motivo, para te ajudar, te consolar, te exortar. Meu Deus, Espírito Santo, como é que eu faço isso? Como é que eu passo por essa barreira na minha vida? Como é que eu passo por essa vontade minha mesmo de fazer errado? Não tem problema, irmão. O problema é a gente viver uma vida inteira sem praticar a palavra, sem usufruir. É como se você pegasse assim, estivesse com muita fome no domingo, aí você liga na televisão, pessoas fazendo frango assado, aí você fica vendo, nossa, se eu tiver frango desse, meu Deus, que fome, eu quero comer. Aí você fica a vida inteira assim. Jesus está falando assim, irmão, pega a chave do teu carro, liga, vai lá e compra, já está pago. Vai lá pegar, eu já paguei. Ah, mas eu tenho que levantar do sofá. Está entendendo? Então é isso. Pare de ficar vendo o trailer. Você pode viver o filme. Meu Deus do céu. João 14:15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Uma pergunta: vocês me amam? Então, se vocês dizem que me amam, então no mínimo vocês guardam os meus mandamentos. É isso que está falando ali. Então guarde o mandamento, irmão. Pegue um versículo e torne ele rema. Todo dia. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiro de água, minha folha não cai, não seca, eu dou fruto no tempo certo e tudo quanto eu faço prospera. Versículos rema. Viva um versículo de cada vez, irmão. De fé em fé, de glória em glória. Nada afobado. A gente vai continuar vendo a palavra na nossa frente durante a eternidade, no próprio Cristo Jesus. Não tem por que querer ler a Bíblia toda, praticar tudo agora. Vai praticando de acordo com a fé que é dada. Eu pratico, vou para outra palavra. Eu pratico, vou para outra palavra. E vai vivendo, e vai usufruindo da viagem. O destino já é certo. O seu destino já é certo. Se meu destino é certo, eu aproveito a viagem, eu aproveito a jornada aqui na terra. Eu nasci, eu aceitei Jesus, então eu estou salvo. Pronto, agora eu aproveito a vida usufruindo da palavra que o Senhor me deu. Mateus 7, 16 a 20. Mateus 7, 16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Está falando de nós. Como que nós vamos conhecer Jesus? Aqueles que são cristãos. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Continue. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então Jesus está falando assim para as pessoas, para os discípulos: como é que você vai conhecer alguém que veio em meu nome, alguém que me aceitou? Pelos frutos. É aquela frase que eu falo: você é a Bíblia que uma pessoa está lendo. Lucas, mas eu não falo com essa pessoa. Você não precisa falar, você precisa ser luz. Você precisa agir. Quando você pratica, você é. Quando você pratica a palavra, você é. Meu Deus, está entendendo? É para adulto. Foi avisado. Então vai aí, pedindo a graça do Espírito Santo, que vai dar certo, já deu certo. Então, quando nós praticamos a palavra, nós somos. Quando nós somos, as pessoas começam a ver Ele em nós. E aí é onde vem aquelas coisas: você está diferente. O que aconteceu com você? Você tem uma luz, um brilho. Eu estou praticando Jesus, que é a palavra. Meu Deus. Quanto mais eu pratico a palavra, mais eu pratico Jesus. Porque Jesus é a palavra. Quer ficar mais parecido com Jesus? Pratique mais a palavra. Meu Deus. Quer que as pessoas te confundam com Jesus? Ande dentro da palavra. A Páscoa, ela nos confronta com uma verdade inegociável. A fé que não é praticada é uma fé morta, que não tem resultado. É uma árvore morta. Meu Deus.
É aquela coisa assim: mas você não é crente? Aí você fala: meu Deus, eu sou crente. Já aconteceu muito, irmão, fique em paz, nós estamos no mesmo caminho. Então, entenda isso: ouvir a palavra, conhecer versículos e frequentar os cultos, tudo isso é bom, mas não é o suficiente. Deus não chamou a gente para ser ouvintes, para ser leitores e para ser frequentadores. Deus nos chamou para ser praticantes da sua palavra. A palavra é viva, então ela é vivida. A palavra, ela não foi feita para deixar em coisas que não têm vida, ela foi feita para colocar em coisas que têm vida, eu e você. Na nossa língua, poder da vida e da morte. Meu Deus. Assim como o remédio só faz efeito quando é tomado, a palavra só transforma quando é obedecida. Lucas, por que a palavra não está acontecendo nada na minha vida? Obedeça a ela. Vai acontecer. É 1 mais 1 igual a 2. Uau! Lucas, mas eu tenho dificuldade. Isso, por isso que ele enviou o Consolador, o Espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade, que é a palavra. Meu Deus, Jesus não deixou a gente órfão, irmão. Jesus não deixou a gente desamparado. Tem pessoas que falam assim: mas Deus está contra mim, não está comigo. Não, irmão, é que você está longe. Volta para o Pai, volta para a palavra. Eu sempre falo assim: se você fez uma coisa há muito tempo e não deu certo, para. Então, se você anda pensando tipo assim, eu só ouço a palavra e não pratico, chego em casa eu esqueço tudo, irmão, muda essa mente, anota, começa a anotar. Você esquece, anota. Não consegue, grava, vê no YouTube. Não, eu tenho que mudar essa minha fase, porque para as pessoas que praticam está funcionando, porque para mim não. Então eu vou mudar. Não é a palavra que tem que mudar, é eu que tenho que mudar pela palavra. É isso aí, praticar. A fé autêntica produz frutos visíveis, como perdão, santidade, amor e obediência. Perdão, santidade, amor e obediência. Você conhecia uma pessoa que ela era muito irada, muito ruim com os outros. Daqui a pouco você vê essa pessoa amando, tendo misericórdia dos outros. O que você vai falar disso? O que aconteceu? Pronto, essa pessoa se converteu, ela mudou, ela está obedecendo a palavra, irmão. Meu Deus, é muito forte o poder da obediência. E sabe o que a obediência faz? Ela abre uma porta. Ela abre uma porta que te coloca em outros lugares, em outro nível. Não estou falando só em questões de abundância econômica. Outro nível da sua próprio sentimento, sua própria emoção, sua própria mente, do seu próprio interior. Ele abre a chavinha para conectar espírito, alma e corpo. Soubesse disso. Espírito, alma e corpo. Tudo começou a dar ruim por causa da desobediência. Tudo começa a dar bom na sua vida com obediência. Tudo vai começar a dar bem na sua vida. Você vai usufruir do que Deus já te deu, tá? Não é que você vai conquistar isso, não. É uma consequência. Tudo que Deus deu para nós de vida, abundância, de bens materiais, de bens emocionais, espirituais, de paz, de família, é uma consequência da obediência à palavra. Não é resultado de esforço, é consequência. Segundo ponto, pode dar glória a Deus, tá? Não é proibido, não. Quando você dá glória a Deus, você fixa isso aí dentro de você. Lucas 6,46. Olha aqui, agora o próprio Jesus falando: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus falando, irmão. Jesus embasando essa mensagem. Jesus é a palavra. Então Ele só é Senhor sobre filhos obedientes. Uau! Lucas, e o que acontece quando Jesus for o meu Senhor? Sabe o que acontece? Ele é o príncipe da paz na sua vida. Ele é o todo-poderoso na sua vida.
Ele é o guerreiro na sua vida, Ele que vai nas batalhas, Ele apresenta seus amigos, Ele apresenta seus contatos, Ele apresenta uma nova vida de paz e reino em vida. O reino de Deus já começou desde quando Jesus veio. Jesus trouxe o reino de Deus, está aí. Não é só depois, irmão, é agora, já. Sinais e maravilhas aconteciam desde a época de Jesus, a partir do momento que Ele pisou nessa terra. Começou seu ministério, começou os milagres e maravilhas do reino do Pai acontecer aqui. E é isso que Ele quer, que nós demos continuidade a isso. Mateus 7:21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. No reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembra do ladrão? Por que o ladrão não entrou no reino? Porque na vida dele inteira ele não fez a vontade do Pai, ele não obedeceu a vontade do Pai. Agora ele queria entrar no reino. Imagina, irmão, o que eu estou falando é uma coisa tão séria, porque se você pudesse imaginar um pouco do que Jesus estava passando naquela cruz, Ele estava desfigurado, em carne viva, inchado, estava tudo, e Ele ainda teve força para falar isso para o cara. Falou assim: não, no reino você não entra, mas você vai ser salvo. Você acha que era importante as palavras que Ele falou lá? Claro que era importante. Eu até já preguei sobre as palavras que Jesus disse na cruz. Então, para Ele falar, Ele está elevando, está querendo explicar para nós a importância do reino, a importância da obediência à palavra. A palavra deve ser obedecida. Quando você começa a obedecer a palavra, irmão, uau, é um mundo novo. Você vai ver que falar assim: nossa, como é que eu não comecei isso antes? Porque a gente fica com medo. Mas o que os outros vão achar? Mas o que a minha família vai achar? Mas o que o fulano vai achar? Ninguém tem que achar nada, Jesus já acha. O que importa é que Ele acha. Depois você vai olhar e falar assim: nossa, por que eu não comecei a praticar tudo antes? Poderia estar usufruindo agora, já. Meu Deus. É uma pessoa que aceitou Jesus, e ele falou para mim assim: fiquei 33 anos longe de Jesus. Como fui tolo. Se eu soubesse antes, se eu entendesse antes. Mas na época eu não tinha esse entendimento. Uau. Falei: você entendeu o que é isso? Quem pratica a palavra não está perdendo, está ganhando. Está ganhando. Está ganhando, porque Ele já ganhou por nós. Meu Deus. Lucas 6, 47 e 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha o que Jesus está falando aqui: você é semelhante a isso. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. A vida de quem obedece é uma vida bem construída. O negócio de quem obedece a palavra é um negócio bem construído. A saúde de quem pratica a palavra é uma saúde bem construída. Coloca para as áreas da sua vida. Continue. Mas o que ouve, não está falando o insensato, o ímpio, está falando aquele que ouve e não pratica. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. Ele edificou uma casa? Edificou. Ele construiu algo? Construiu. Só que não estava protegido. Sem alicerce, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus. Por isso que a palavra diz: coloque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas já estão acrescentadas. Tudo isso, irmão, a obediência, pregar sobre a obediência, uma pregação de exortação, é porque Deus ama vocês. O que a palavra diz? Que o pai exorta, o pai da varadinha, a quem
ama. Meu Deus, quem dá tapinha nas costas é Satanás, irmão. Tá certo, continua. Aí depois ele sabe, aí ele joga o rio contra você, tua casa cai. Ih, devia ter tido a alicerce, hein? Ele ainda vai virar com torcida contra. Meu Deus. Então, pegue com amor essa palavra, irmão. Não bloqueia na tua cabeça, não. Pegue com amor essa palavra. Com amor. Que nem Paulo diz: rogo-vos, pois. Rogo-vos, pois. Romanos 14, 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos, com as pessoas que morreram antes de Cristo e vão ressuscitar, e as pessoas que estão depois, já estão vivos, estão vivendo agora. Então Ele ressuscitou para ser Senhor. Senhor. Ter Jesus como Senhor é não andar desamparado. Obediência é o verdadeiro teste do senhorio de Cristo. Deus não está procurando palavras emocionadas, mas vidas rendidas. Vidas rendidas. Eu estava falando do temor que é subir aqui e pregar. Irmão, para quem sabe verdadeiramente, se não tem uma vida rendida, você vai construir algo aqui em cima e vai cair depois. Por isso que muitas pessoas que estão à frente caem. A confissão da fé deve vir acompanhada de transformação e prática. Transformação e prática. Eu pratico a palavra, eu vivo a palavra, eu respiro a palavra, eu acordo a palavra, eu trabalho a palavra. Meu Deus. Lucas, você está falando para mim virar um rabino, ficar o dia inteiro com a palavra? Não, irmão, não é isso. Jesus tirou Pedro, mas não tirou a profissão de Pedro. Ele tirou Pedro do local e levou para a palavra. Jesus falou assim: Pedro, sei que você é pescador de peixe, venha para ser pescador de homem. Ele não falou assim: você vai virar outra coisa. Não, Pedro, eu quero transformar você na sua melhor versão, pescando homens. Você é um pescador de peixe, agora seja um pescador de homens. O que eu estou falando? Então seja a palavra que as pessoas vão ler, construindo casa, vendendo celular, fazendo estética, fazendo casas, não sei o que você faz. Seja a palavra trabalhando. Meu Deus. Jesus foi 30 anos carpinteiro, irmão. Era a palavra sendo carpinteiro. Eu queria ter comprado o móvel de Jesus. Deveria ser o melhor móvel possível. Já vem com unção. Imagina as pessoas usufruírem do produto que a própria palavra em você, através do Espírito Santo, está fazendo. Já parou para pensar nisso? Eu acho que não, né? Uau, como que o produto dessa pessoa é diferente, como que o trabalho dessa pessoa é diferente, porque não é só você trabalhando, é a palavra trabalhando, é Jesus trabalhando. Meu Deus. Você acha que a pessoa vai querer outra coisa? Vai querer em outro lugar? Não vai. Não vai. Meu Deus do céu. Estão entendendo? Estou jogando para o dia a dia, porque a gente fica muito aqui às vezes. Não, a igreja militante é a partir terminando esse culto, ela sai por um Moarama inteiro e pela região, levando a palavra na sua vida. Meu Deus do céu. Jesus, Ele é Senhor. Ele é Jesus, irmão, presta atenção nessa frase agora. Jesus só pode ser Senhor daquilo que você entregou a Ele. Obedeça Jesus. Entrega a sua família ao Senhor. Entrega a sua empresa ao Senhor. Não é para entregar para a igreja, não, é para o Senhor. Mas não quer nada disso, não. Entrega para o Senhor. Quer que as coisas vão dar certo? Entrega para o Senhor. Deixa Ele arrumar do jeito que Ele quer. Aí Ele te avisa. O Espírito Santo vai falar assim: ó, faz isso, faz aquilo. Para de fazer isso. Faz outra coisa. Meu Deus. Isso é tão forte, irmão. Uma vez eu estava em casa, eu sonhei com uma pessoa que era empresário, que ia dar tudo errado na vida dele, na vida daquela família. Liguei para meu pai e falei assim: pai, essa é a visão que eu tive. Avise-os.
Eu não sabia, mas eles tinham marcado um horário com meu pai para falar de um negócio que o Espírito Santo já tinha mostrado que ia dar errado. Meu pai avisou e deu tudo certo. Meu Deus. Agora, irmão, coloque a palavra. Deixa Deus ir moldando. Deixa Deus te moldar que nem um vaso na mão do olheiro. Peraí, eu tenho que tirar essa curvinha aqui, ó, tá errado. Deixa Deus tirar. Quando você deixa Deus tirar? Na obediência. Nós vamos chegar nisso aí. Meu Deus. Aprenda a receber exortação. Veja exortação como amor. Uau, eu tenho um pai, ele se importa comigo. Olha o que ele faz, ele dá um sonho para o pastor, avisa para que eu não me quebre minha cara, ele me toca para mim não fazer um negócio, para não dar errado. Meu Deus, eu me sentirei amado, eu me sinto amado. Uma vez eu cheguei ao meu pai e falei assim: pai, pode falar para mim tudo que eu estou fazendo errado. Aí ele tirou a lista assim. Aí ele falou: isso e aquilo. Eu falei: nossa, vamos tratar? Vamos. Aí foi tirando os espinhozinhos, só que foi dando certo. Meu Deus. Então, irmão, meu Deus, nós temos que aprender a se submeter à palavra e obedecer à palavra. Não seja de dura serviço, irmão. Não seja de dura serviço. Porque tem pessoa que tem um coração muito duro, ela sai falando mal da palavra do Senhor depois de um culto desse. Eu já vi. Eu falo: não faça isso, irmão. Perante Deus nós temos que ser sujeitos. Temos que ser fracos perante Deus. Porque a palavra diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então, se eu estou achando que eu sou forte, a glória de Deus é fraca na minha vida. Agora se eu falo: pai, é o Senhor, aí ele fala assim: pode deixar comigo. Meu Deus do céu. Quanto mais o nariz para cima, mais as coisas vão para baixo. Quanto mais o nariz para baixo, mais as coisas vão para cima. Meu Deus. Meu Deus. O que a palavra diz sobre isso? Isaías 29:13. Agora presta muita atenção, né, a partir de agora. Já era para estar prestando, mas presta mais. O Senhor disse: viste que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Meu Deus, então eu sou um papagaio, só repito. É isso que está falando. Continua. Mais um. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa. E um portento de madeira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Então Deus está falando: uau, não honre só, que a sua boca fale do que o seu coração está cheio, a palavra. Uau, é uma ativação poderosa, espírito, alma e corpo. O Espírito de Deus está no nosso espírito. Então, meu Deus, o Espírito de Deus, o meu espírito, minha alma e meu corpo, coração e mente, pulsando na mesma palavra de Cristo. Uau, meu Deus. Provérbios 15:32 diz assim, vou dar uma aceleradinha, um pouquinho só. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma. Meu Deus, menospreza a alma. Porém o que atende à repreensão adquire conhecimento. Uau, eu entendi. Cai uma ficha na nossa vida. Hebreus 12:6, coloca aí. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Açoita aqui é a varada, tá? Uau. Corrige a quem ama. Porque eu preciso corrigir para que ele se torne o que eu quero que ele se torne, para que ela se torne o que eu quero que ela se torne. Rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa.
Diamante é criado na pressão, e uma vida é mudada com o confronto da palavra. Então a palavra confronta o meu pensamento, eu abro mão por obediência do meu pensamento, e a palavra continua fluindo na minha vida. Por isso que eu falei, irmão, o que você não faz por fé, faça por obediência. Lucas, eu não entendi, mas eu vou praticar, pratico tudo, pum, pronto, você vai ver mudança. Se tem alguém te corrigindo, é porque tem alguém te amando. Meu Deus, o melhor amigo é aquele que puxa a tua orelha, tá? O melhor amigo é aquele que fala algumas verdades para você de vez em quando. Ou você é melhor amigo de alguém porque você fala as verdades para as pessoas. Ah, mas eu não sei como que ela vai reagir. Não, irmão, você sendo o melhor amigo, você fala com amor, dá aquela puxadinha. É melhor você ver a pessoa entendendo do que ela quebrando a cara. Meu Deus. A palavra diz em Mateus 6:21: onde estiver o teu tesouro, estará também o seu coração. Se a palavra está no coração, é disso que mais você vai falar. Então, como a gente identifica se nós mesmos, é uma mensagem de cura, exortação, irmão, receba, se sinta amado aí. Como? Porque Jesus ressuscitou, irmão, para você viver a obra completa. Eu não quero que chegue lá no céu, você, eu vivi 2% só do que... Não, obra completa, favor completo, o reino de Deus. Então, como você se identifica? O que está saindo mais da minha boca é palavra ou é desgraça, coisas ruins? Se é coisas ruins, eu mudo para a palavra, declarações e coisas boas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Terceiro e último ponto: a obediência faz a glória de Deus permanecer em nossas vidas. Meu Deus, mensagem para adulto. 2 Coríntios 3:13. Olha o que Paulo fala: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Eu vou explicar isso aqui. Moisés, quando subiu no Monte Sinai, que ele esteve com Deus, que foi escrita os 10 mandamentos, ele ficou lá 40 dias, e quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, por causa da glória de Deus. E aí, só que essa glória, ela ia desvanecendo, essa luz ia diminuindo, e para ninguém ver isso, Moisés colocou uma capa sobre o rosto, para todo mundo pensar: olha, o rosto dele ainda está brilhando, olha, a glória do Senhor ainda está no rosto dele. E aí eu vou explicando isso. Só que a glória estava saindo. E o que eu falo sobre isso? A glória do Senhor, quando ela vem muito forte. Só quando ela sai aos poucos. Então, você só vai perceber às vezes quando estiver muito longe. Vamos chegar lá, calma aí. 2 Coríntios 3:18. Por isso que ele fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A glória é para quem tem Jesus como Senhor, é para quem venderia tudo pelo Senhor, entregaria tudo, que nem o jovem rico não fez. Abre parênteses, explicando o jovem rico, que não tinha nada a ver com dinheiro, aquilo ali que Jesus estava se importando. Jesus fez uma pegadinha com o jovem rico. O jovem rico chega: Jesus, o que eu preciso fazer para seguir o Senhor? Ele falou assim: a lei, você sabe da lei? Ele: sei tudo da lei. Aí Jesus: opa, você falou que você obedece tudo, você pratica tudo, então venda tudo. Porque no meio da lei tem que colocar Deus em primeiro lugar.
E aí Jesus fala isso para ele, ele dá, então tchau. Então vai chegar momentos na vida de cada um, irmão, que Jesus vai chegar e falar assim: você pratica? Você está me obedecendo? Vai chegar o desafio da palavra. Isso aqui é para adulto. O desafio da palavra vai chegar na vida de todo mundo. E aí, para você passar por esse desafio da palavra, porque a palavra nos desafia, ela nos confronta, você tem que ser assim: não, Pai, eu obedeço a sua palavra, eu entrego tudo. Aí Jesus fala assim: não, 90%, só fica os 10% que é obediência, que é princípio. Está entendendo? Então eu entrego toda a minha vida para Jesus. A palavra diz assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Eu vou colocar para todo o contexto, Jesus falou sobre isso, mas é tudo. Aquele que quiser ganhar dinheiro, vai perder. Aquele que quiser entregar tudo para mim, vai ganhar. Por isso que João foi o único discípulo que não morreu de morte matada. Ele morreu de causas naturais, porque João foi até a cruz com Jesus. Ele se entregou junto. Ele foi o único que entendeu esse mistério. Ele falou assim: eu perco minha vida por Jesus, eu estou indo lá. Se alguém me pegar lá, eu sou o próximo. Aí Jesus da cruz, é uma das palavras que Jesus fala. Jesus olha para João e para Maria, fala assim: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A última ordem que Jesus deu para o discípulo dele: cuida da minha mãe. Ganhou a vida. Os outros foram pregar, viraram mártires, um matado, outro crucificado, outro espancado, outro isso, outro aquilo. Mas João, Deus isolou ele na ilha e deu mais palavra, a revelação de Apocalipse. Estão pegando? Meu Deus, muito forte. Então essa glória que ia desvanecendo. Por que com o rosto descoberto? Porque a glória não sai de quem é obediente. A glória não sai daqueles que praticam a palavra. Meu Deus. Por isso você pode andar com o rosto descoberto. Por isso que você pode andar com a sua empresa descoberta. Por isso que você pode andar com a sua família descoberta. Porque a glória do Senhor não vai sair de lá, porque vocês ouvem e praticam a palavra de Deus. Meu Deus. Irmãos, bênçãos materiais não são símbolo de vitórias espirituais. Agora, bênçãos espirituais podem resplandecer no material. Como que eu vou ver a separação, Lucas? Essa bênção que eu tenho está desvanecendo? Isso é uma dica maravilhosa. A empresa que o Senhor me deu está dando errado? Você já tem a solução. Coloque a palavra. Meu Deus, ela vai erguer assim de um jeito. E permaneça com a palavra nessa empresa, nessa família, em todas as áreas, tá, irmãos? Permaneça com a empresa. Nunca vai desvanecer. Por que nunca vai desvanecer, Lucas? Porque a própria palavra está nela. A palavra é Jesus. Jesus faz parte desse negócio. Jesus faz parte dessa família. É isso que eu estou falando. Meu Deus. E aquilo onde Jesus está, dá fruto. Onde Jesus está, o reino de Deus está. Forte demais. Não podemos viver de glórias passadas, de uma unção antiga, uma experiência do passado, uma chama que já apagou, colocando véus religiosos, títulos e costumes para esconder a ausência da verdadeira presença, da verdadeira palavra. O que isso quer dizer? Isso também nos estimula a praticar mais palavra. A palavra de Deus te trouxe até bênçãos em todas as áreas. Irmão, não acabou, tem mais. Não pare. Não seja aquela pessoa que, meu Deus, é que há 10 anos atrás Deus fez isso. Não, Deus fez 10 anos atrás, fez 5 anos atrás, fez 2 anos atrás, fez 1 ano atrás e está fazendo agora.
Meu Deus, é sobre isso, e continuará fazendo. É um Deus de novidade de vida, sempre fluindo, rios de águas vivas fluirão. Não é um botão que você liga e desliga, não, ele continua fluindo, todo dia novidade de vida, todo dia, meu Deus. É tão interessante isso, que Jesus ressuscitando, Jesus morrendo, ele rasgou o véu que escondia a glória da arca e abriu um novo vivo caminho. O véu dos santos que escondia a glória de Deus que estava na arca, Jesus rasgou. E o que ele fala para nós? Não coloque mais véu no que eu tirei. O que seria o véu? Engano e desobediência. Uau! Tira o véu, joga esse véu, já foi rasgado. Deixa a glória de Deus fluir na sua vida. Deixa a glória de Deus alcançar pessoas, alcançar sua família, alcançar a cidade, a nação. Não sei qual é o projeto de Deus na sua vida. Meu Deus. A glória permanece naqueles que passaram pelo batismo no fogo. E já vou encerrar com uma bomba nuclear. João Batista disse que ele batizava com água, mas viria um que batizaria com o Espírito e com fogo. Jesus. Mas sabe o que é? Muitos sabem o que é batismo no Espírito, é você receber o Espírito Santo. É o Espírito Santo te dá dons. Mas e o batismo no fogo? Você sabe o que é? Deve ter vindo na tua mente um monte de gente girando, gritando e pulando. Não é nada disso. Não é nada disso. O batismo no fogo é um profundo relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus, a tal ponto de você erguer o tapete da sua vida e falar para ele: pode limpar, pode mexer. Poucos pregam sobre isso. É aquele quartinho oculto da sua vida, assim, aquele quartinho dos ossos. Você fala assim: pode mexer, pode pegar. Meu Deus. Batismo no fogo não é sair girando, pulando no meio da igreja, como alguns acham. Batismo no fogo é nós permitirmos que o Espírito Santo levante o tapete e limpe toda a sujeira oculta, todo pecado oculto, todo orgulho, altivez. É você olhar no espelho e falar assim: Espírito Santo, eu sou orgulhoso, eu tenho esse problema. É um exemplo só, tá? Eu sou orgulhoso, arruma me ajuda. Não estou indo para frente por causa disso. Olha como eu sou, olha como eu trato minha esposa, olha como eu trato meus filhos, olha como eu ajo no mundo empresarial. Aí o Espírito Santo fala: você entendeu. Você entendeu? Jesus chega para Pedro, fala assim: Pedro, tu me amas? Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, antes disso, Pedro, você vai me trair. Pedro: não vou te trair, não vai me trair, não. O que Jesus estava fazendo ali? Levantando o tapete de Pedro. Pedro, você está falando de Judas, só que você é igual. Você só não roubava da bolsinha, só que você é igual Judas, cara. Pedro: não, orgulho, não sou não sei o que não. Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me trair. Aí Pedro, o galo canta uma vez, e Jesus estava naquele local. Sabe o que eu posso imaginar? Quando canta a última vez, ele nega, e Jesus olha para Pedro. Aí Pedro: meu Deus. Só que Jesus vem para restaurar, irmão, não é para envergonhar. Então depois ele chega em Pedro. Sabe o que aconteceu? Pedro traiu Jesus de tal forma que Jesus não considerava ele irmão. Como assim, Lucas? Quando Jesus ressuscita, ele fala assim para as mulheres: fale a Pedro, separa ele lá, deixa no canto, e a meus irmãos. Pedro perdeu a comunhão. E depois Jesus chega em Pedro e fala assim: Pedro, vamos restaurar isso? Levanta esse tapete aí, cara. Vamos batismo no fogo? Levanta esse tapete aí. Eu preciso de você.
Você vai ser o cara que vai dar continuidade ao meu trabalho aqui. Pedro, tu me amas? Então ame também as ovelhas. É isso que Jesus está falando. Apacente elas, cuide delas com carinho, Pedro. Você é muito nervoso. Aí ele, tá bom, tá bom. Pedro, tu me amas? Amo. Então cuida delas, Pedro. Você ainda está falando com raiva, está mordendo um beiço. Estou fazendo isso só para exemplificar para vocês. Aí da última vez, Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, eu te amo. Se submeteu. Ele, então cuide das minhas ovelhas. E a partir daquele momento, Pedro foi o líder dos discípulos. Quer uma mudança extraordinária com Deus? Permita o Espírito Santo fazer o batismo do fogo, levantar esse tapete aí, ó. Meu Deus, foi o que eu fiz quando eu fui com meu pai. Falei, pai, o que está errado aí? Às vezes eu não consigo ver. Chega para tua esposa, ela sabe tudo. Chega para teu esposo, ele sabe tudo. Chega para o líder ou para alguém que tenha visão, maduro, pessoas maduras. Fala assim, o que eu preciso, irmão? Me ajuda nisso, me ajuda em oração. Por quê? A vida vai chegando, você vai chegando em um teto e vai batendo e voltando, vai batendo e voltando, vai batendo e voltando, vai batendo e voltando. Por quê? Por que acontece isso? Por quê? Você nunca parou para ver por quê? Por causa disso? Batismo no fogo é o batismo que purifica a nossa vida para viver o extraordinário, viver a perfeita vontade de Deus, viver o 100% de Deus. Nós temos que parar de viver no 30 e no 60 e irmos para o 100. Parar de viver na boa e na agradável e ir para a perfeita. Batismo no fogo é permitir o Espírito Santo de Deus queimar tudo o que está de errado em nossas vidas. É permitir o Espírito Santo queimar toda a obra da carne feita com madeira fenopalha. Aí só fica o que é feito em ouro, prata e pedras preciosas. Conclusão: Jesus ressuscitou para governar corações obedientes, para transformar vidas de dentro para fora, para nos levar de glória em glória. Quiser anotar aí, pratique a palavra, não se engane com religiosidade, viva o que você já sabe. Lucas, eu preciso ouvir muita coisa. Não, você já tem muita palavra dentro de você, irmão. Começa a viver essa palavra, começa a obedecer essa palavra. Obedeça ao Senhor vivo, entregue a Ele todas as áreas da sua vida. Viva a glória sem véu. Não esconda a ausência da presença com aparência. Deixe a glória crescer com a sua obediência diária. Glória cresce com obediência, a glória de Deus. Resplandece, irmão. Se você não tem a presença, se a glória do Senhor está saindo da sua vida, se arrependa e se renda. Permita o Espírito Santo te batizar com fogo. Fogo só vem para refinar na vida do cristão. Ouro refinado 7 vezes, prata 7 vezes, 18 quilates, 20 e poucos quilates, é tudo que passou no fogo com mais coisa junto. Meu Deus. A bênção pode até continuar por um tempo, os dons ainda podem fluir, mas a presença só permanece onde há a prática da palavra. Pratique a palavra. Não seja como muitos que lembram de Jesus na Páscoa e no Natal. Eu vou praticar na Páscoa e depois pratico no Natal. Pratique todo dia. Crie um relacionamento. Olha, irmãos, o mínimo de Deus é 3 meses. 3 meses. Continue, pratique. Eu sei que depois dos 3 meses vocês vão continuar para o resto da vida. Meu Deus, essa palavra nos confronta. Você vai ficar remoendo essa palavra aí, porque eu estou remoendo ela também. A gente prega o que a gente está vivendo, irmão. Isso é uma bênção. Saber que Deus deixou tantas preciosidades. Saber que o Pai, Ele dá uma puxadinha na gente porque Ele nos ama, não porque Ele é sarcástico, quer nos ver mal. Meu pai vem dar uma bronca em mim, eu falo, nossa, como eu sou amado. Meu Deus, não deixe Satanás enganar, para que você não veja, não deixe que ele faça você ver seu pai como seu inimigo.
Pai, corrija quem ama. Receba essa palavra no coração. Se coloque de pé. Vamos fazer 2 orações e estamos encerrados. Primeiramente, vocês recebem essa palavra no coração? Pai, eles recebem. Então faça a obra do Espírito Santo na vida deles. Feche os olhos, repita comigo essa palavra, essa oração. Diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, como homem, cresceu, teve seu ministério, morreu numa cruz para nos salvar, foi ao Hades e ressuscitou para nos fazer reinar. E a esse Cristo Jesus eu entrego a minha vida hoje, para sempre. Amém. Se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, gostaria de chamar aqui o Cleobes e a Fátima, que eles são líderes do grupo de integração, são uma bênção do Senhor aqui. Se você fez essa oração pela primeira vez, procure eles vão te dar um abraço caloroso e vão fazer uma oração com vocês e encaminhar vocês, se vocês quiserem continuar andando aqui com a gente nesse mesmo propósito de salvar vidas e formar líderes. Gratidão, Cleobes, gratidão, Fátima. Pai, que o Senhor, as bênçãos do Senhor que acrescentam e não causam dores, estejam sobre a vida de cada um aqui, Pai. Que o Senhor cubra eles com o sangue de Cristo Jesus, que dá proteção e livramento. Leve eles em segurança para suas casas, para suas viagens, para os seus trabalhos amanhã, nessa semana. E que a sua presença e que a sua palavra esteja constantemente sobre a vida deles, trazendo mudança, trazendo, Pai, a glória do Senhor onde quer que eles estejam. Assim é, e continuem grandemente abençoados.